Eu espero que você não repare a apresentação, meus recursos são muito limitados aqui, mas que você atente apenas para as informações que eu estarei compartilhando com vocês. Eu quero falar com vocês sobre o ano 2023 e o ano 2030. Eu considero esse período como um período profético. E para facilitar o nosso entendimento, eu coloquei aqui essas observações, que um dia é igual a 1000 anos. Por que isso? Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada em 2 Pedro 3,8, ela diz que é: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, fazendo assim a equivalência dentro da palavra de Deus, nós temos que uma semana tem 7 dias, que corresponde a 7000 anos. Para você entender que o plano divino, ele conclui-se em uma semana de milênios, que são 7000 anos. É o tempo dado por Deus para a habitação do homem sobre a face dessa terra. Não está aqui a referência, mas você pode pesquisar aí, Atos 17 e verso 26. Seguindo, então, nós temos também um jubileu, que equivale a 50 anos. Isso está em Levítico capítulo 25, verso 8 e verso 11. Também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas. Então temos que 120 vezes 50 jubileus é igual a 6000 anos. E onde nós encontramos isso? Em Gênesis capítulo 6 e verso 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Lembrando que em Atos 17, verso 26, confirma esse período de tempo dado por Deus aos homens, depois da queda. No calendário judaico, o ano é 5781. Você pode pesquisar aí e você vai constatar isso. Só que esse calendário judaico, ele tem 210 anos que eles não computaram. Quando eles fizeram as contas do tempo em que os descendentes de Jacó, que desceram para o Egito por ocasião da fome e que foram peregrinar no Egito, que deveria ser de 400 anos, eles computaram somente 190 anos. Se você pesquisar também, você vai encontrar essas informações. E então esse calendário judaico, ele tem uma defasagem, um erro de cálculo de 210 anos. Na verdade, o ano correto no calendário judaico é 5991. E pesquisando aqui na internet, eu coloquei essa observação aqui, onde nós lemos que, de acordo com os hebreus, os anos passaram a ser contados a partir do que eles acreditam ser a criação de Adão. Então, em 2021, estamos no ano 5781 do calendário judaico, que iniciou no dia 19 de setembro de 2020
e terminará em 6 de setembro de 2021. Daí, iniciando depois o ano 5.782, lembrando que esse calendário judaico ele tem então uma defasagem de anos, que equivale a 210 anos, conforme já foi dito. Então, 120 vezes 50 jubileus, nós temos 6.000 anos. Tempo restante, que é a conta de 6.000 anos menos 5.991, o correto do calendário judaico. O tempo restante é 8 anos e 86 dias. Isso considerando que nós estamos no dia 12 de junho de 2021, no calendário nosso, que é o calendário gregoriano. Seguindo com o nosso raciocínio, então nós temos que o último ano do nosso calendário equivale, nesse período profético, ao ano de 2029. Então nós temos um tempo restante de 8 anos e 86 dias. Considerando que o ano judaico vai virar no dia 6 de setembro de 2021, nós temos então que o período profético do qual nós estamos falando vai terminar em 6 de setembro de 2029. Deste período de 6 de setembro de 2029, nós vamos tirar 7 anos, que está reservado para o domínio do anticristo. Então nós temos de hoje, 12 de junho de 2021 até o início do governo do anticristo, que é de 7 anos, 1 ano e 86 dias. O início do governo do anticristo, nessa conta aqui, nesse molde, nós então podemos dizer, não afirmar, mas pelo o cálculo que nós estamos desenhando, este governo iniciaria ou iniciará em 6 de 9 de 2022. Eu quero despertar a sua memória ou consciência para esta afirmação bíblica aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 3, onde nós lemos o seguinte: pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quero que você preste bem atenção nessas expressões aqui, quando disserem a paz e segurança, e então lhes sobrevirá repentina destruição, porque a partir desse momento eu quero estar informando para você como eu entendo e como que me foi dado o entendimento da parte de Deus para interpretar esse momento em que haverá paz e segurança para o momento em que virá essa repentina destruição, como essa repentina destruição ocorrerá e o que causará essa repentina destruição. Lembrando você também que o mistério dito por Paulo na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, sobre de que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num abrir e fechar de olhos,
este é o mistério, eu tenho entendido que ele se explica a partir deste pensamento que eu estarei dando aqui a partir desse momento. Então, redobre a sua atenção para que você possa entender. A paz e segurança com repentina destruição, com o mistério do qual o apóstolo São Paulo disse lá na sua carta. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Seguimos para um outro apontamento aqui, que também é um cálculo muito interessante, que abriu muito o meu entendimento a respeito dessas coisas. Cálculo da passagem do cometa Planeta, de Carlos Munhoz Ferrada. Eu tenho um vídeo no meu canal que você pode pesquisar aí, para você entender melhor sobre a passagem desse cometa, que este físico, esse astrônomo, ele fez com muita precisão, e eu cheguei pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, nesse tempo, nesse período de tempo que ele leva para dar uma volta em torno do nosso Sol e cruzar a órbita terrestre. É muito importante que você compreenda isso, porque isso vai abrir o seu entendimento para as verdades da palavra de Deus, e você estará entendendo a questão do mistério dito por Paulo, e também em relação a essa repentina destruição. Vejamos, esse cientista disse que esse planeta cometa, ele faz um percurso, ele passa pela órbita terrestre entre Vênus e Terra a cada 3.600 anos. Então nós temos assim, dados fornecidos na Bíblia Sagrada. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 14. 3 vezes 14 gerações de 40 anos média. Então a conta ficaria 3 vezes 14 vezes 40, que é igual a 1.680 anos. Depois, o registro feito por Daniel, profeta, no capítulo 8, verso 14, e Daniel 9, versos 24 e 25 e 26, parte A. Ele fala lá das 2.300 tardes e manhãs. Ele fala também sobre as 70 semanas de 7 anos, que equivale a 490 anos. E então, fazendo esta conta aqui, 2.300 menos 490, nós vamos chegar em 1.810 anos. Em Lucas capítulo 3, verso 23 e Daniel 9, 26 e 27, nós temos também as informações sobre a vida e ministério do Messias, que durou um período de 33 anos. 29 anos e 6 meses, ele foi batizado, e 3 anos e meio, ele exerceu o seu ministério. Daniel fala de que ele seria então tirado no capítulo 9, verso 26, quando então o Messias foi crucificado e morto, e então cumpriu-se essa profecia. No Salmos 90, verso 10, nós temos o tempo da geração atual, que entendemos como sendo a última geração, a geração que nós estamos vivendo nela, do nosso tempo, entre 70 a 80 anos. Levaremos em consideração 70 anos. Daniel 9, 26 e 27. O tempo do governo do anticristo. Uma semana. Então nós temos lá a informação de que o Messias, o falso Messias, o anticristo, fará um concerto de uma semana, uma aliança de uma semana.
Somando tudo isso que nós já dissemos até aqui, nós temos então 1680, mais 1810, mais 33, mais 70 e mais 7. Fechou o período dos 3.600 anos. Então, o cálculo do ano do cruzamento do cometa-planeta pela órbita da Terra, usando a Bíblia e o calendário atual, ficaria assim: 3.600 anos é da promessa da salvação pela fé dada a Abraão, quando este tinha 75 anos de idade. Vejamos. Para que você entenda, então, Abraão nasceu no ano de 1948, depois de Adão. Quando ele recebeu a promessa de Deus de que faria de Abraão uma grande nação, em Gênesis capítulo 12, você pode conferir, Abraão tinha 75 anos. Guarde bem essas datas. O tempo em que o povo ficou no Egito até a sua libertação foi de 400 anos. Somando tudo aqui, nós temos o ano do nascimento de Abraão, 1948, o tempo de vida de Abraão, que é de 75 anos, quando ele recebeu o chamado, a promessa de Deus, e 400 anos que o povo ficou retido no Egito. Então nós temos o ano 2423, depois de Adão. De Adão até o nascimento do Messias, Jesus Cristo de Nazaré, nós temos 4.000 anos. Se passaram 4.000 anos, de Adão até o nascimento do Messias. Calculando então, nós temos 4.000 anos, menos 2.423, chegamos então no ano de 1577 antes de Cristo. Então nós fizemos a conta inversa. Tínhamos o total de anos depois de Adão, e agora, para sabermos quando foi que ocorreu o cruzamento desse astro aqui pela órbita terrestre, se deu no ano 1577 antes de Cristo. Então nós chegamos aqui no cálculo de quando ele passará novamente. A data da última passagem do cometa planeta foi em 1577, e a sua próxima passagem, agora pelos cálculos, será em 2023, ou seja, 3.600 é o período dado pelo astrofísico Carlos Munhoz Ferrada, a última passagem em 1577, o ano da sua próxima passagem, 2023. Outras fórmulas ou formas, interessante, que apontam para esse período profético entre 2023 a 2030, cálculos aproximados. E é bom que você entenda que todos esses cálculos é para estimular a sua fé, sem a pretensão de estabelecer datas, mas para despertar a nossa consciência para o tempo em que nós estamos vivendo. Você vai entender perfeitamente que nós estamos caminhando para o desfecho de um período profético. O tempo do encerramento ou o fechar da porta da graça divina, da salvação pela fé em Cristo Jesus, que nós conhecemos como o tempo da graça, seguindo logo após o período do governo do anticristo, do antimessias, ou do falso Messias, do homem da iniquidade, do filho da perdição,
que será de 7 anos, quando haverá também oportunidade, mas não será mais pela graça, será pelo sangue, quando as pessoas que rejeitarem o governo ou o sistema do anticristo nesse período terão que sujeitar a perseguição e morte, e não será então de forma gratuita, ofertada por Jesus Cristo como nos nossos dias atuais, mas sim será pelo sangue. Seguindo então, nós temos o ano em que o povo hebreu, o povo judeu, voltou para a pátria Israel, se deu no 14 de maio de 1948, somado a 80 anos de uma geração de Salmo 90:10, 14 de maio de 2028. Considerando essa forma de cálculo, então, nós temos aqui que o tempo reservado para o anticristo é 7 anos, e o limite do tempo da graça seria, ou por esse cálculo, por esse método, 14 de maio de 2021. Lembrando que essa data já venceu. Seguimos adiante, considerando o ano da morte do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não nasceu no ano 0, nem no ano 1 da nossa era, não é? Ele nasceu de 6 a 4 anos antes do nosso calendário gregoriano. Então, considerando eventos astronômicos que se deram por ocasião da morte do Senhor Jesus, ele morreu em 29 depois de Cristo, vamos assim dizer, né? Este é o ano da sua morte, tá? Considerando que ele viveu e exerceu um ministério de 33 anos. Muito bem, temos 2 dias da semana depois da morte do Senhor Jesus, de 1000 anos, para completar os 120 jubileus. Então 2000 anos vai corresponder, considerando 29 a morte, 2029 fecharia esse período de 2000 anos. 7 anos é o tempo reservado para o anticristo, e somando então 29 mais 2000, temos 2029, menos 7, 2022. Eu considero aqui que o Senhor Jesus morreu na Páscoa, não é? Ou dias antes da Páscoa, não é? Teve o domingo da ressurreição, então ele morreu, melhor dizendo, na sexta-feira, né? E ressuscitou no domingo, né? Então a referência aqui, Páscoa, só para aproximarmos do período que fecha aqui o período de 2029 para esse aqui de 2022, né? Lembrando você que nós estamos gravando esse vídeo aqui em 12 de junho de 2021, né? Então o cálculo anterior esgotou, esse aqui ainda está por cumprir, digamos. Calendário atual, limite da salvação pela graça, não é? Então é essa data aqui. Agora quero despertar a nossa mente para essas informações aqui que são muito importantes também, não é? Mateus capítulo 25, 13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, eu quero convidar você a entender que isso é muito importante. A necessidade de estar pronto sempre. Independente se o Senhor Jesus vier agora, nesse momento que nós estamos gravando esse vídeo, né? Seja 2030, 2029, 2028, 2027, uma coisa é certa: teremos a segunda vinda do Senhor Jesus para estabelecer nessa terra, direto de Israel, de Jerusalém, seu reinado de 1000 anos, fechando o período de uma semana de 7000 anos. Sei que as opiniões divergem ou dividem, né, sobre o arrebatamento dos eleitos escolhidos após o término do princípio de dores,
e início da tribulação e grande tribulação. Não se prenda a essas formas de interpretar, se pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista, se será oculto ou secreto a sua vinda. Preste muita atenção nestes detalhes. Vigiar, orar, jejuar, comer a palavra. Se encha do Espírito Santo o quanto você puder. Permita-se limpar, desapegue de tudo o que esteja impedindo de ter uma comunhão com o Pai, o Filho e com o Espírito Santo. Pratique o amor, a caridade, ajude o próximo. Pregue a palavra como nunca. Então olhe à sua volta, veja dentro da sua família, próximo a você, onde você mora, no seu local de trabalho, em todas as oportunidades que você tiver, evangelize as pessoas, convide-os a receber o Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Faça isso através das mídias. Aproveite o pouquinho tempo que nos resta para evangelizar. Não perca o seu tempo com coisas infrutíferas, com coisas que não vão te acrescentar nada na sua vida espiritual. Então é tempo de você se dedicar a si mesmo e ao próximo no que diz respeito à salvação e à prática da caridade. Esta é a última geração antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Os judeus esperam por o Messias e em breve ele será apresentado ao mundo. Virá depois do caos que eles, os senhores do mundo, a elite, os filhos da serpente, Satanás, concluir seus planos malignos. Caso você ainda não fez a sua decisão ou escolha, reconciliando-se com Deus, o Criador, pela fé, por meio de Jesus Cristo de Nazaré, a hora é agora, porque a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em nenhum outro, Jesus Cristo, há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre homens, pelo qual devamos ser salvos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus, disse o Senhor Jesus em Mateus 10:32. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Apocalipse 3:5. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus capítulo 9, 27 e 28. Procure ajuda espiritual, faça sua confissão, viva uma vida de santidade, arrependimento, oração e jejum. Todos os sinais apontam para a vinda do Filho do Homem. Não adie mais, a morte não avisa e o tempo não espera. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. E agora, fazendo uma rápida explicação aqui sobre o mistério que Paulo
escrevendo aos Coríntios, e também 1 Tessalonicenses 5,3 aqui, a paz e segurança, repentina destruição, é que por ocasião da passagem desse planeta cometa, o mundo vai estar sim gozando de uma ilusória paz, uma falsa paz, porque eles já terão apresentado aqui o anticristo, e então eles vão estar comemorando, festejando a chegada deste que para eles que o aguardam será aquele que irá solucionar os problemas da humanidade. Mas logo nessa sequência, sem que eles percebam, eles serão surpreendidos pela passagem que será rápida deste cometa planeta, que trará a destruição ou a devastação do planeta Terra. Os sinais da aproximação e da chegada desse planeta cometa já estão sendo vistos em toda parte. Basta você entender que